Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Capítulo 5 de Efésios, da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 25 a seguir, é o texto da nossa leitura. E eu costumo dizer que essa leitura que vamos fazer é um imperativo de Deus, é um mandamento mesmo, é um imperativo, uma palavra que Deus direcionou para os maridos. E antes nós temos uma palavra para as mulheres, no versículo 22, mas a partir do versículo 25 a palavra é direcionada aos maridos, que diz assim: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem semelhante, mas santa e irrepreensível. Jesus se coloca numa posição de exemplo para os maridos. O apóstolo Paulo apresenta Jesus como o exemplo e diz: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja bem, queridos, a missão de Jesus foi uma missão de completa entrega. E nessa entrega, Jesus, ele tomou a mais difícil, a mais dura, a mais complexa decisão que Deus poderia tomar, que é a decisão que foi a decisão de renunciar toda a sua glória. Ele renunciou toda a sua glória para se fazer homem. Nenhum teólogo do mundo, nenhum sábio do mundo nunca houve, nunca haverá, não tem agora, no presente momento, alguém capaz de explicar a profundidade dessa renúncia que Jesus resolveu colocar na prática. O certo é que nós nos limitamos simplesmente no que o texto sagrado nos diz, que ele deixou o trono da sua glória, que ele deixou os céus, que ele deixou de estar constantemente na presença de Deus para se fazer carne, para se tornar homem, com um propósito, o propósito de amar a igreja. E pelo texto sagrado a gente nota outra coisa, que não somente ele renunciou à sua glória, mas ele veio e continuou uma vida de constante renúncia com um propósito. Qual seja esse propósito? Entregar-se para a igreja. Entregar-se pela igreja, com o objetivo de torná-la santa, com o objetivo de apresentá-la a si mesmo gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem nenhum tipo de defeito, sem ruga, mas uma igreja santa e irrepreensível. Esse é o maior exemplo que nós temos na Bíblia que um homem, pai de família, deve seguir. O exemplo de ser semelhante a Cristo. Notemos que a Bíblia muito pouco fala do amor da mulher para com o homem. E no Novo Testamento nós não vemos um imperativo semelhante a este relacionado às mulheres. Não encontramos Jesus dizendo: olha, mulheres, amem os seus maridos,
santifique. Não encontramos esse tipo de imperativo. Mas para o homem, tem este imperativo. O homem, nós homens, temos essa coisa de dizer eu sou o chefe, eu sou o maioral, eu sou o cara, eu cuido, eu trato, eu dou comida, eu zelo, eu dou segurança, dou uma casa e tal, e coisa e tal, eu sou. Não, você tem que entender uma coisa, que muitas vezes, e com certeza, com absoluta certeza digo, nós homens precisamos vivermos uma vida de renúncia constante para podermos sermos o bom marido, sermos o bom pai, sermos o bom protetor, o bom provedor. Precisamos aprender com Cristo. Você, marido, tomem cuidado. Todos vocês que me ouvem e me veem agora, tomem cuidado. Vocês não podem, é proibido, fazer vossas esposas sofrer. Principalmente o marido cristão. Gente, como tem maridos cristãos, que se dizem cristãos, que estão na igreja, que leem a Bíblia, que diante da sociedade demonstra ser cristão, mas dentro do lar ele é uma fera, dentro do lar ele maltrata, dentro do lar ele zomba, dentro do lar ele humilha a esposa, humilha os filhos. Na igreja é o santarrão, dentro de casa o monstro, sem exemplo, sem moral, faz as coisas sem consultar a esposa, sem perguntar se ela está feliz ou não, como que se você fosse o objeto da felicidade dela, como que se as suas tomadas de decisões a fazesse feliz. Nem sempre a faz feliz. O sentimento de uma mulher é diferente de um sentimento de um homem. Mulher é 100% emotiva, homem 100% razão. E essas diferenças têm que ser respeitadas. Ah, pastor, mas eu dou presentes, eu faço de um tudo, eu dou do bom e do melhor. Você já perguntou se é isso que faz sua esposa feliz? Eu conheço muitas famílias ricas que não têm falta de nada, absolutamente nada. No entanto, são famílias infelizes, e mulheres dessas ricas já me procurou dizendo, olha, tudo o que eu queria era uma palavra amiga, tudo o que eu queria era compreensão, tudo o que eu queria era respeito, tudo o que eu queria era atenção, o que eu queria era que ele fosse diferente. O dinheiro dele, a riqueza dele não me faz feliz. Os presentes que ele me dá, os restaurantes que me leva, as viagens que eu vou com ele não me fazem feliz. Porque tudo que eu queria é que ele fosse diferente. Você já parou para pensar que talvez o que você está fazendo para a sua família não é o que realmente a faz feliz? Já parou para pensar isso? Pense nisso, meu irmão. Pense nisso. Olhe para dentro da sua casa e veja que talvez você está destruindo a sua família, desestimulando seus filhos, decepcionando-os com sua atitude, principalmente as famílias que têm criança, que têm filhos menores em casa. Vai chegar um dia, esse filho vai crescer desanimado, desestimulado, devido ao exemplo que você como pai tem dado a ele. E ele vai chegar lá na frente, quando tiver de maior, ele vai abandonar a igreja, ele não vai nem querer saber de igreja, ele não vai querer saber de Jesus, ele não vai querer saber de ouvir falar em ser crente. Ele irá para o mundo, irá trazer preocupação para você, irá trazer choro, irá trazer tristeza para a sua família. E sabe quem é o culpado? Não foi o diabo, não foram os demônios, o culpado foi você. E o pior, o culpado foi você, crente. O culpado foi você, crente.
que não deu exemplo na sua própria casa, que não deu exemplo no meio da sua própria família. Tem um texto sagrado que eu gosto muito de sempre estar mencionando para os crentes, para o cristão, principalmente para o homem que se diz crente em Jesus e que fora se esforça no máximo a dar um bom testemunho, mas dentro de casa é uma lástima, é uma vergonha. Esse texto fala com esse tipo de crente. Esse texto diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele, ou seja, comunhão com Jesus, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ora, eu digo que tenho comunhão com Jesus, eu digo que sou um bom crente, eu me esforço no máximo para me apresentar como um bom cristão. Eu me esforço no máximo para me apresentar lá na minha igreja, no meu templo, no meio do meu povo, que sou um bom cristão. Eu entrego as minhas ofertas, eu sou fiel no dízimo, cumpridor das minhas obrigações na sociedade, mas dentro da minha casa eu sou uma treva. Eu tenho comunhão de aparência lá fora com Jesus, mas dentro da minha casa, Jesus nem mora mais na minha casa, porque onde está a confusão, Jesus está fora. Jesus às vezes é um visitante, que vez ou outra eu o convido a vir para o meu lar. Ora, a palavra está dizendo que se eu pratico tal coisa, na verdade eu estou em treva. Eu estou em trevas e eu sou mentiroso. Você está entendendo, meu irmão, a profundidade de tudo isso? A Bíblia fala que o mentiroso originário é o próprio Satanás. Que ele não só é mentiroso, como ele é o pai da mentira. Ele é o camarada que gerou a mentira. Mas agora a Bíblia diz que se eu não sou cumpridor das minhas obrigações de um verdadeiro cristão, eu estou em treva. E se eu estou em treva, eu também sou mentiroso. Nesse texto, o apóstolo iguala o crente mentiroso, iguala ele a Satanás. Você parou para pensar isso? Que o crente mentiroso, pelo texto sagrado, ele é igualado a Satanás. Satanás é mentiroso. A Bíblia diz que ele mente desde o princípio, que ele é o pai da mentira. Agora, um crente que diz que é salvo por Jesus Cristo, mente também. E essa mentira aqui não é uma mentira de palavras, é uma mentira de atos. É eu demonstrar ser uma coisa quando na verdade eu não sou aquilo. Isso é uma mentira. E aí eu me igualo a Satanás. E quem faz isso? Quem faz isso é a Bíblia Sagrada, é a Bíblia que está dizendo. O conselho que eu dou a você nessa manhã, a você marido, ame vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, com um amor de renúncia. O lema do nosso ministério é: faça da sua casa um templo e da sua vida um altar de adoração ao Senhor. É isso que está precisando. As famílias precisam compreender isso. As famílias precisam compreender que a sua casa deve ser um templo. O templo abriga a igreja. O templo é o lugar onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus. Mas um templo precisa ter um altar. E esse altar precisa ser santo, para que nele se ofereça sacrifícios a Deus. Esse altar deve ser a sua vida. A sua vida tem que ser de um constante culto racional, conforme diz Paulo à igreja de Roma, no capítulo 12, versículo 1 e 2. A sua vida deve ser um altar de um culto racional. A sua vida deve ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O Senhor quer muito, Ele quer muito olhar para você e dizer assim:
eu estou me agradando de você. Eu estou me agradando da sua família. Eu me agrado, eu sinto prazer em estar contigo. Eu sinto prazer em estar na sua casa. Eu sinto prazer de andar com você. Eu sinto prazer em guardar você, em proteger você, em abençoar você. Mas isso só vai acontecer quando você cumprir o que a palavra de Deus diz. Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou. Esse amor de Cristo foi um amor de renúncia constante. Jesus deixou toda a sua glória e diminuiu, e diminuiu, e diminuiu, e diminuiu ao ponto de se tornar homem. E veio habitar entre nós e manifestou o seu verdadeiro amor para com a sua igreja. Um amor tão grande que foi capaz de morrer por ela. Mas eu vejo muitos crentes que é capaz de matar. Ei, sabichão, muitos homens nesse momento estão matando as suas esposas, matando aos poucos, matando de pouquinho em pouquinho. E você sequer você liga para os sentimentos dela. Você sequer liga para os sentimentos dos seus filhos e das suas filhas, que estão crescendo desanimados, que estão desestimulados, que na verdade sonham com um pai diferente, porque conseguem ver estampado na sua cara a hipocrisia. Alguém vai dizer assim: esse pastor é duro demais. Duro? Eu não sou duro não, eu estou falando a verdade para você, para o seu bem. Duro é Jesus, porque Jesus, ele agora é graça salvadora, que te chama para o arrependimento. Mas vai chegar a hora que ele será juiz e vai julgar todas as suas atitudes, tudo o que você fez e faz. Vai julgar todo o egoísmo, vai julgar toda a hipocrisia, vai julgar toda a mentira. Então, desperta, meu irmão, desperta para a realidade. Chame a sua família, os seus filhos, sua esposa, peça perdão e mude a sua vida. Traga Jesus para dentro da sua casa. Salve a sua família agora. Salve a sua esposa agora. Porque eu estou acompanhando famílias que estão destruídas, porque faltou uma liderança guiada pelo Espírito Santo de Deus nos lares.